Olá, começa agora mais um Cidadania e na entrevista de hoje nós vamos falar sobre os direitos das crianças autistas, especialmente sob o ponto de vista de um problema que tem sido grave em nosso país. Aumenta a cada dia o número de pais que abandonam seus filhos ou filhas com autismo logo após o diagnóstico. Para falar sobre os direitos das crianças com autismo, nós recebemos agora a advogada especializada em direitos dos autistas, Márcia Bezerra. Márcia, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, e é um momento importante para lembrarmos que o autismo não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. As pessoas autistas têm os mesmos direitos fundamentais de qualquer cidadão e precisam que esses direitos sejam respeitados e, principalmente, implementados na prática, né? Exatamente. Pode falar. Nós temos um marco legal muito importante, que é a Lei Berenice Viana, que reconhece toda pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né? Que é muito importante. Mas, na prática, nós ainda enfrentamos muitos obstáculos, né? Famílias que, apesar de terem direito a uma jornada de terapias, elas enfrentam dificuldade no serviço público, falta de vagas nas escolas, enfim, enfrentamos ainda muita falta de fiscalização e falta de políticas públicas voltadas para essa população, né? A gente vai trazer essas informações aqui, você já trouxe um primeiro panorama da situação e você tem um lugar de fala especial nessa nossa conversa, porque além da especialização que você tem no estudo dos direitos dos autistas, especialmente das crianças com autismo, você é mãe de uma criança neurodivergente, de uma criança que tem autismo. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa sua experiência como mãe, né, de uma criança autista e dentro desse contexto que nós vamos trazer aqui, dos direitos dessas crianças, especialmente no que diz respeito ao abandono paterno, que infelizmente está acontecendo em grandes números em nosso país. A minha filha atualmente ela tem 27 anos, ela é uma autista nível 2 de suporte, é uma criança que foi abandonada pelo pai, eu sou mãe solo, então eu falo com muita propriedade desse lugar, que é um lugar da maioria das famílias brasileiras, em sua maioria, elas são formadas por mulheres que assumem essas crianças, seja no cuidado, seja na parte financeira, praticamente sozinhas, né? Esse é um assunto muito difícil, é um assunto silenciado, que é o abandono paterno após o diagnóstico do autismo, mas que é preciso falar, né? Nós precisamos trazer isso à tona, porque é uma carga muito pesada para as mães ter que dar conta de toda uma questão de tratamento, a questão da criação em si, o sustento, e isso agrava muito, traz uma sobrecarga física, emocional e mental para essas mães. Eu enfrentei muito essa sobrecarga, e até por conta disso eu me tornei advogada. Eu fiz uma transição de carreira por conta das dificuldades que eu enfrentei com a minha filha. Como ela tem 27 anos, para você ter uma ideia, Marcelo, o nosso principal marco, né, na questão dos autistas é a Lei Berenice Viana, né, que é de 2012 a lei, 22. Não é? 2022? 2012. Então, exato. na altura, eu lembro, a minha filha tinha 14 anos já. Ela já era uma mocinha. Então, até a gente chegar nesse marco, a gente não tinha amparo praticamente nenhum. Márcia. Existia o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas Sim. ele amparava as pessoas com todos os tipos de deficiência de uma forma geral, não era específico. Isso, naquele momento ainda não havia contemplado o autismo com esses mesmos direitos, né? Agora, Exato. Voltando a essa questão, você tem essa experiência de vida, a questão específica, né, do problema do abandono paterno que tem acontecido.
Até um pouco antes da gente começar a entrevista, eu falava com você sobre isso. Existem casos, às vezes, de abandono materno, mas são muito poucos. Então, a gente vai focar realmente nesse problema de quando um pai abandona uma criança com autismo. Qualquer situação em que haja uma separação e o pai deixa, abandona, perde o contato com o filho ou com a filha, isso tem implicações legais, o pai tem responsabilidade com a criança. A gente começa aqui pela questão da oferta de alimentos, da pensão alimentícia, que não é só para pagar alimentos, é para pagar as despesas outras, dar esse suporte financeiro à mãe e, claro, ao desenvolvimento da criança. Existe alguma diferença no caso, por exemplo, quando a criança quando uma criança é neurotípica ou quando uma criança, por exemplo, tem autismo? Há uma forma diferente de se definir o valor dessa pensão em virtude dessa situação? Então, Marcelo, aí entra o trabalho da advocacia especializada como o nosso, Aqui no escritório somos duas mães atípicas e nós vivenciamos isso na prática, atendemos muitas famílias e nós preparamos toda uma planilha de despesas que contempla todas essas especificidades de um lar, de uma família atípica. Mas é preciso pontuar que isso, apesar de ser muito comum, não é ponto pacífico. Então, não é porque nós apresentamos uma planilha muito bem elaborada, demonstrando todas aquelas despesas e aquelas necessidades, isso vai ser aceito de pronto pelo judiciário. Falta, por vezes, sensibilidade e até conhecimento, letramento. E é por isso a importância, trago aqui a importância de estarmos sempre levando conhecimento e letramento para a população no geral, mas também, principalmente, para o nosso judiciário. E esse letramento que você traz, esse é o objetivo do programa, esse é o objetivo dessa nossa entrevista, trazer justamente esse conhecimento, trazer luz a esse assunto, voltando, não existe um valor exato que seja estabelecido pela justiça como um percentual, por exemplo, do salário. Mas, no caso de uma criança neurodivergente, especialmente de uma criança com autismo, as despesas são maiores. Então, esse percentual, você tem visto na sua prática, como operadora do direito, que há uma diferenciação, quer dizer, se o pai ele vai pagar a pensão para uma criança com autismo, esse percentual ele é tratado de forma diferente, de maneira que possa justamente contemplar essas despesas a mais que tem com terapias e tratamentos multidisciplinares, com tudo que envolve o desenvolvimento de uma criança com autismo? Marcelo, infelizmente não. Existe um percentual que, assim, no imaginário, de 30% da renda, mas nem sempre isso é contemplado e também vai da consciência dos próprios genitores, que precisam estar de coração aberto para poder ofertar o maior valor possível, em detrimento até do seu próprio sustento, porque, na verdade, essa responsabilidade termina recaindo exclusivamente sobre a mãe. Porque quando o pai diz, mas eu não posso, isso vai comprometer a minha renda. Então, é a mãe que termina tendo que arcar com aquela diferença e com todo o resto. Por isso é injusto, E por isso precisamos falar e sensibilizar, porque é preciso olhar essas famílias com lentes da inclusão, a lente do acolhimento, para poder enxergar essas famílias com todas as necessidades e especificidades que elas trazem. E no caso do abandono afetivo, existe uma outra questão aí que já transborda as questões financeiras. Eu estou falando dos danos psicológicos que o abandono afetivo causam a qualquer criança, especialmente no caso das crianças com autismo. Um abandono afetivo, quando o pai deixa de ter contato com a criança. Aí eu trago para você essa questão por duas perspectivas. Da sua experiência, não só da sua experiência como mãe, da sua experiência também no direito, como operadora do direito, como advogada, do que a senhora vê nas famílias que passaram por isso. E se esse abandono causando danos psicológicos à criança com autismo,
se a mãe pode reivindicar danos morais ou algum tipo de indenização por esse abandono afetivo do pai. Sim, hoje em dia é possível ingressar com uma ação, né, pedindo que a gente chama de indenização, né? Mas, como eu disse, não é ponto pacífico. É possível ingressar, inclusive existe uma ação própria, autônoma para isso, né, do abandono. Existem já jurisprudências nesses casos, e é preciso se construir cada vez mais, né? É preciso, sim, ingressar, que seja através da defensoria, como a maioria das famílias fazem, ou através de escritórios especializados, porque esse dano realmente é devido. Essa falta, essa ausência de presença, de carinho, de afeto, ela prejudica, ela agrava ainda mais a situação dessas crianças com autismo. Elas sentem, são crianças, elas sentem a ausência, elas sentem a falta, precisam da presença paterna. Isso faz uma grande diferença e dificulta ainda mais o desenvolvimento delas. É devido, mas nem sempre é alcançado, tá, Marcelo? Mas você disse que existe uma ação, possibilidade de uma ação autônoma sobre isso. Vamos trazer isso aqui para as pessoas, porque milhares de mães de autistas podem estar assistindo essa nossa entrevista e buscando justamente saber como exercer os seus direitos. Quais os caminhos, né? Que tipo de ação é essa por indenização e quais os caminhos que essas mães podem buscar para ter o direito, que é o direito da criança, né, a esse tipo de indenização? Sim, é possível ingressar com uma ação de abandono afetivo, né? Sempre muito respaldado em provas, Marcelo. No direito, a gente costuma dizer que a gente pode falar qualquer coisa, mas nós temos sempre que provar. Essa prova é muito desgastante, nem sempre as famílias querem reviver essa dor, né? De ter que buscar provas, prints, mensagens, testemunhas, mas é necessário. Muitas vezes nós temos, sim, que mexer em algumas feridas para poder trazer a justiça, né? Trazer um pouco de paz para a vida das famílias. E é possível. Agora, nesse processo de provas, nesse processo desse tipo de ação que visa uma indenização pelo abandono afetivo e os danos que eles causam, que esse tipo de ação causa a uma criança, é possível estabelecer um vínculo entre esse abandono, provando que ele se deu, por exemplo, como acontece muitas vezes, a partir do diagnóstico que uma criança tem de autismo? Sim, isso através dos laudos, né? Os laudos médicos e nas ações com crianças com autismo são fundamentais, são soberanos. Toda essa documentação médica, através de histórico, isso é um trabalho da mãe, né? Na maioria das vezes, vem fazendo todo aquele acompanhamento, as evoluções e os regressos. E ali fica bem delimitado os comprometimentos e os impactos, né? Dessa ausência, e de tudo que ela traz consigo. Márcia, na sua perspectiva, a gente está tratando de um assunto que não é novidade, mas ao mesmo tempo é um assunto contemporâneo, um assunto que é novo para a justiça. Ainda as jurisprudências estão se formando, ainda a legislação está também caminhando para dar mais amparo a essa parcela da população. Você tem uma experiência longa, são 27 anos, né, de convivência com a sua filha que tem autismo. Você vê uma evolução da justiça nesse sentido, os direitos das mães dos autistas, e especialmente das crianças com autismo, têm evoluído? Você vê uma perspectiva de melhora no atendimento a esses direitos e de garantia, especialmente, da participação paterna na criação, educação e cuidado com essas crianças? Marcelo, eu vejo uma grande evolução, sim. Atualmente, nós temos muitas leis que tentam proteger as pessoas com autismo e também com outras doenças, né? Apesar de que isso, por si só, não seja garantia de efetividade. Agora, todos os anos, no mês de abril, nós temos um
uma grande leva de leis que são aprovadas, né, com alguns benefícios, e que eu digo aqui, assim, até com um pouco de puxão de orelha, que, na verdade, a gente precisa de efetividade, né, na implementação dessas leis. As leis, por si só, elas não fazem a mudança que nós precisamos. Então, é preciso, sim, que haja fiscalização, é preciso que haja... que se dê publicidade à implementação dessas leis, porque a população em si ela não tem conhecimento. A lei existe, mas a família não sabe como ter acesso, como fazer aquele direito valer. Por isso, a defensoria, por isso os advogados, né? Mas eu vejo, sim, que estamos avançando, estamos já num outro patamar, até de conscientização. Estamos caminhando, hoje em dia já falamos bastante, esse assunto já não é mais um assunto silenciado, os autistas, né? O direito dos autistas e as famílias atípicas como um todo. E isso é importante, por isso estamos aqui, para falar, para levar conhecimento, Marcelo. Esse é o ponto, e a ideia do Programa Cidadania é justamente esse, trazer esse ponto de convergência entre a sociedade e os direitos que são escritos aqui no Congresso Nacional, as leis que são elaboradas por senadores e senadoras, deputados e deputadas, eleitos justamente por quem depois vai buscar esses direitos na justiça sempre que preciso. Márcia, agora você falou em questão de conscientização e você tem a sua experiência de vida, fez uma transição de carreira para atuar no direito e defender o direito de outras famílias que tenham, especialmente nas famílias que tenham pessoas autistas dentro do seu núcleo familiar. O que você traz de mensagem de conscientização, especialmente nos casos de pais que, ao saberem que têm um filho autista ou uma filha autista, abandonam a família, especialmente abandonam essas crianças? Olha, Marcelo, eu trago que eles aproveitem o mês de abril e que ele sirva não apenas como uma campanha de conscientização, né, mas que seja como um dedo na consciência, né, que esse mês de abril sirva para essas famílias como um grito coletivo por respeito, por equidade, por dignidade, né, para as famílias autistas, para todas as famílias que lutam todos os dias por uma vida melhor, mesmo que diante desse abandono, da burocracia que nós enfrentamos e dessa invisibilidade. Essa entrevista nós estamos gravando aqui ainda no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo, mas a entrevista fica permanente, as pessoas assistem o Cidadania pelo YouTube e esses direitos, eles também são permanentes. Essa conscientização tem que ser todo dia, todos os meses do ano, em todos os anos, independentemente do mês de abril. O mês de abril é só para lançar um pouco mais de luz sobre essa questão. Agora, você comentou um pouco sobre a legislação, né? A gente falou da lei, a Lei Berenice Piana, eu tenho aqui o número da lei, a Lei 12.764 de 2012, para quem quiser se informar um pouco mais sobre ela. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei, o que ela trouxe de inovação no mundo jurídico, o que ela traz de benefícios, de proteção para essa parcela da nossa população. A Lei Berenice Piana é um marco na vida das famílias com pessoas com autismo, porque ela trouxe a possibilidade de considerar uma pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência, porque antes nós não tínhamos essa possibilidade. Então, se você está abarcado dentro da legislação como uma pessoa com deficiência, você faz jus a todos aquele rol de direitos que uma pessoa com deficiência das mais diversas tem. Então, isso é muito importante. Por isso, ela é a mais importante para nós. Ela garante a equiparação aos direitos, ela garante prioridades, auxílio na educação, as crianças têm direito à adaptação curricular, que é muito importante, as crianças têm direito a um monitor dentro de sala, as crianças têm direito ao tratamento médico, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde, prioridade no atendimento, temos também alguns direitos em alguns benefícios tributários. São imensos os benefícios, né? Então, é preciso que haja realmente essa amplitude de direitos para a gente tentar
minimizar um pouco essa carga que existe nas famílias. E há alguma outra legislação posterior a essa lei, que é um marco, no caso das pessoas com autismo, que você gostaria também de trazer como luz para as pessoas? Olha, nós temos várias leis, né? Nós temos também a do Marcos Mion, Marcos Mion, não, do Romeu Mion, Sim, que que é o trouxe a filho do Marcos possibilidade de Mion, termos né? uma carteirinha. Sim. Sim, uma carteirinha de identificação para a pessoa com autismo, porque, Marcelo, as pessoas com autismo, elas não têm, não trazem em si nenhuma demonstração de que elas portam alguma deficiência. Isso é motivo de discriminação. E é muito triste isso, quando uma pessoa é discriminada. O cordão de girassol, ele também favorece isso, porque justamente é uma identificação para as pessoas que têm neurodivergências ou qualquer tipo de deficiência ou de deficiência cognitiva, mas que são invisíveis, né? No caso da pessoa com autismo, realmente tem isso. Uma pessoa que tem autismo, ela não tem um fenótipo, né? Não tem algo na sua feição que mostre que ela tem autismo. É uma questão muito comportamental. E isso que você está falando é muito sério. Sim, o colar de girassol ele vem para trazer visibilidade ao que é invisível, aquilo que nós não conseguimos ver, porque muitas vezes uma pessoa com deficiência, uma pessoa cadeirante ou uma pessoa cega, aquilo é muito simples, né, muito notório, mas uma pessoa que traz um autismo ou um TDAH, enfim, ela não consegue obter acolhimento nem respeito de imediato. Ela é sempre questionada na sua condição. Isso traz um desconforto muito grande. Eu vejo isso, eu vivencio isso com a minha filha. Ela é sempre muito questionada, então ela usa diariamente o colar dela de girassol, porque ele serve como um alerta para dizer, olha, em algum momento eu posso vir a precisar de ajuda, eu sou uma pessoa com uma condição neurodivergente, tenham cuidado comigo, tenham respeito. É uma forma de sensibilizar. Márcia, voltando na questão da pensão, da questão dos direitos da criança com autismo, especialmente quando há o abandono paterno ou a própria separação, né, o divórcio do casal. Quando essa pessoa com autismo completa 18 anos ou 21 anos e ela tem, por exemplo, uma curatela, ela tem o direito à pensão durante toda a vida? A pensão paterna ela cessa no momento em que essa pessoa com autismo, dependendo do nível, né, ela completa uma certa idade? Como é que funciona essa questão especificamente das pessoas com autismo depois de completados os 18 anos? Olha, existe uma questão aqui no Brasil que são os diagnósticos que nem sempre eles são precoces, né? Então, muitas famílias que já eram separadas antes do diagnóstico, elas têm que estejam em curso com a pensão sobre os alimentos, em dado momento a criança completou 18 anos ou 24 anos se estiver cursando faculdade, e essa mãe ela vai ter que, de alguma forma, sinalizar isso. A pensão por si só, ela não é extinta. O pai precisa entrar, de qualquer maneira, com pedido de extinção desses alimentos. E aí, nesse momento, a mãe vai comprovar, olha, meu filho, está aqui o diagnóstico, ele é pessoa com deficiência, está aqui o laudo, ou está fazendo faculdade, ou preciso disso e aquilo. Nada é pacífico, Marcelo. Tudo precisa ser provado, mas em se tratando de pessoa com deficiência, existe sim a possibilidade dessa pensão vir a ser vitalícia. Márcia, no começo do nosso programa eu falei que assunto de cidadania, o autismo é assunto de cidadania também. E nesse sentido eu pergunto para você agora, na sua opinião, o que é cidadania? Cidadania, para mim, nesse momento, passa muito pela justiça social, né? E não há inclusão possível sem justiça social, sem reconhecer o peso desigual que as mulheres carregam quando o Estado e a sociedade se omitem. E é por isso que a gente está aqui, para trazer luz, trazer informação para a sociedade como um todo e como um chamado para o judiciário, para que tenham atenção e para que olhem para esses processos de famílias atípicas com o olhar da inclusão e da diversidade. Bom, Márcia Bezerra, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado por trazer luz a um assunto tão importante. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Foi um prazer.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.